Os filmes de vampiro parecem que estão aos poucos voltando para o gosto popular e o Ser da Noite mais famoso de todos não poderia ficar de fora de toda esta revolução. E aqui temos um fragmento muito peculiar, onde se foi retirado um capítulo de Bram Stoker e feito um filme de terror muito fascinante, assim como essa versão do Conde da Transilvânia. Olá, seres da noite! Hoje, antes de entrarmos no barco para a nossa última viagem, gostaria de pedir aos meus inscritos que já deixasse aquele like, ativar o sininho para quem puder se tornar membro do clã aqui do canal, vídeo explicando aqui na descrição em algum lugar. Agradeceria demais, ou se não, doação direta por Pix. Para quem ainda não for inscrito, peço então a sua inscrição, mas que todo mundo venha até o final para podermos entender totalmente este Drácula da última viagem de Deméter, que é fascinante e um jeito muito interessante de se fazer um filme. Antes de a gente começar totalmente, tem aqueles avisos muito importantes sobre o vídeo, então não pula isso aqui. Este Drácula tem pouquíssima informação totalmente confirmada, por isso terei que trazer a minha interpretação conforme algumas coisas apresentadas no filme. Aspectos que não tenham nenhuma prova, não ficarei fazendo chutes, pois sem nenhuma base qualquer coisa é válida. Ao mesmo tempo que não tomarei o livro como verdade absoluta para tirar fatos, pois eu respeito que cada obra pode sim trazer coisas diferentes, fazer adaptações, entre outras coisas. Afinal de contas, a obra original do Bram Stoker também é uma adaptação da lenda e da imaginação dele, né? Então, sem contar que tem alguns casos que o livro vai contra o filme. O passado muito antigo e a transformação. Nós não temos nenhuma confirmação sobre o passado muito antigo deste Drácula, coisas como a criação dele, ainda que podemos fazer alguns chutes baseados em estatística. Nós vemos o símbolo do dragão, e ainda mais importante, este sendo utilizado em grande escala, o que pode dizer que este Drácula fez parte da Ordem do Dragão, um conclave antigo de nobres da região da Valáquia, que fez parte da invasão dos otomanos, que tinha como objetivo parar estes inimigos do cristianismo. E o símbolo do dragão foi escolhido para estes. E Drácula fazia parte deste. Geralmente, quando essas partes estão envolvidas, pode significar que tenha tido alguma complicação no meio e ele virou vampiro. Ou algo do tipo. Então, geralmente, quando nós temos essas partes, o Drácula vem dessa guerra com os otomanos, Ordem do Dragão, tal, porque o nome Dracúlia vem do filho do dragão, que é o pai dele, aí tem a Ordem do Dragão, então ele vira Drácula, porque é Vlad Tepes Dracúlia, e aí vai todo o negócio. Os anos como vampiro na Transilvânia. As nossas próximas informações vêm de relatos da Anna. Ela diz que a vila dela foi atormentada e dominada por Drácula por muitas gerações, e que eles tinham um acordo de não agressão com ele, possivelmente oferecendo tributos de tempos em tempos para que ele deixasse a maioria vivo, o que no longo tempo pode estar dando errado. Pensando de uma forma totalmente pragmática e histórica, os castelos, que são as fortificações do mundo antigo, assim como a moradia dos nobres, geralmente tinham mais de uma vila para se sustentar e tirar os recursos necessários. Tendo em vista a mente antiga do monstro, possivelmente é isso que ele fazia. E, novamente, acreditando totalmente no relato dela, ele deve ter continuado em suas terras por muito tempo, pois a teoria dela é que ele se mudaria da Valáquia ou da Transilvânia para Londres porque as terras dela estavam ficando sem gente, o que faz sentido,
pois com o tempo essas pequenas vilas ficam cada vez mais precárias e sabemos que estamos na época da Rainha Vitória. Isso pela foto no filme, ou seja, é a época já da superindustrialização do mundo e essas pequenas vilas rurais vão ficando cada vez mais para trás e com Drácula tirando gente de tempos em tempos, diminui ainda mais os números. Então, são tempos diferentes e o Drácula percebe que precisa mudar de ares. Uma outra pista que temos é de toda a superstição. Não que o Drácula seja supersticioso, e sim que o povo ao seu redor é supersticioso. Então eles já têm muita coisa, eles têm medo do símbolo do dragão, já carregam consigo símbolos religiosos, falam de forma supersticiosa e religiosa, e esse tipo de coisa não é uma coisa que entra no imaginário ou na mente das pessoas do dia para o outro. Toda essa superstição de pai para filho, de geração em geração, é algo que demora muito para adentrar totalmente na cabeça das pessoas e ficar algo meio que natural. Então, demonstra o quanto de tempo que este Drácula tem aí atormentando essas áreas. Os ciganos. Um outro ponto muito comum nas histórias que envolvem o empalador da Transilvânia são os ciganos. Até mesmo em adaptações de fantasia e em outras coisas, estes seres são bem presentes. Para quem conhece em D&D, o Strahd, que é basicamente o Drácula, ele controla ou tem aliança, ou caramba 4 tem uma boa ligação com os Vistani, que são basicamente ciganos. Então essa história de Drácula e ciganos é bem antiga e tem uma ligação muito interessante que eu acho que algum dia merece um vídeo meu explorando muito bem essa parte. E aqui neste mundo não é diferente, os ciganos servem o vampirão, porém tem uma relação muito mais estreita, chegando até mesmo a temer a criatura. Em outros momentos eles são servos completamente fiéis e o Drácula meio que não mexe com eles porque sabe que tem eles na palma da mão. Mas tudo isso eu acho que é muito mais... Neste filme aqui, neste mundo, demonstra muito mais a ideia do Drácula sendo um monstro mesmo, em várias formas. Então até mesmo os próprios aliados acabam meio que temendo eles. Em outras obras, eles servem cegamente este mestre, mas aqui parecem ser um tanto mais cautelosos. O que é bom para livrar também um pouco os ciganos do estereótipo de ladrões, místicos, beberrões, golpistas, arruaceiros, burros, tapados, supersticiosos, entre outras coisas. Ou seja, goddamn Blackbinders. Ainda assim, são eles que fazem o trajeto do Castelo Bram, geralmente a moradia de Drácula, até o porto de Varna, na Bulgária, o que, conforme o Google, levaria 96 horas, ou seja, 4 dias apenas caminhando. E, conforme minha pesquisa, carruagem com carga ou a pé dá basicamente o mesmo tempo. Agora, levando em consideração que este tempo é sem pausa, e outras coisas poderiam acontecer, poderíamos dizer que o tempo de viagem foi entre 8 ou mais dias. Com tudo isso, dá para dizer que eles poderiam até ser fiéis, mas já estavam com medo da sede do seu mestre e o preço poderia ficar alto demais. A aparência. Antes de irmos para a última viagem, vamos falar um pouco sobre a aparência do nosso vampirão. Pois em nenhum momento do filme ele demonstra uma forma totalmente humana. Ele é um humanoide, né? 2 pernas, 2 braços, ainda que crie asas, mas pode ser considerado humanoide. Mas aquilo não é gente que nem a gente. Isso com certeza foi tomado inspiração da obra de Nosferatu, o que deixa o nosso monstro no filme de terror muito mais interessante. Aqui ele tem a pele azulada em um tom bem estranho, a face bem distorcida com grandes dentes e olhos brancos. Aqui ele também é capaz de voar e tem grande habilidade com isso, usando de forma muito efetiva. Ainda assim, contudo, se demonstra capaz de enganar as pessoas quando usa roupas. Talvez seja rápido demais para que as pessoas percebam ou tenham algum poder mental que a gente desconheça. A última viagem. Os ciganos, além de Drácula, levam para o barco caixas de terra e uma mulher.
que também fica na carga. Isso demonstra duas coisas. A mais óbvia, que também vemos durante o filme, é que este Drácula precisa se alimentar e com uma grande frequência, e a falta de alimento pode lhe trazer grandes consequências, até mesmo o deixando fraco. Agora, sobre toda a Terra é possivelmente devido a uma outra parte da sua maldição, que ele precisa dormir em solo da sua terra natal para ter acesso aos seus poderes. A logística toda é bem mística. É como se a Terra fosse parte dele, parte do mal do Drácula, uma interpretação do Bram Stoker para toda a ideia que os mortos-vivos em lendas antigas precisariam dormir em solo não consagrado ou energizado de forma negativa, é hollow ground que eles chamam, que seria solo vazio, solo sem Deus, algo do tipo. O que explica o motivo que ele precisa levar isso com ele para todos os lugares. Caso contrário, ele vai ficar muito fraco. Em outras obras, ele até mesmo distribui isso para vários lugares de Londres para que pudesse ter vários esconderijos diferentes. Parabéns, você chegou à metade do vídeo. Isso significa que você me deve um like, um comentário e uma inscrição. A bordo do Demeter. Durante o seu trajeto para Londres, a bordo do Demeter, ele tem como fontes de alimento Enna, que lhe foi dada por uma de suas vilas, e também seus tripulantes. Só que se começasse a agir muito cedo, o barco todo poderia voltar com facilidade, ou senão não poderia chegar à costa devido à falta de gente. Ao mesmo tempo que ele pagou muito dinheiro extra para que tudo chegasse em dia em seu destino. Tudo isso demonstra que ele, apesar de agir por instinto algumas vezes e de ter acessos de raiva ou de não clareza, no geral ele é uma criatura muito inteligente e principalmente se demonstra capaz de manipular os humanos em muitas camadas diferentes. Usa seus poderes e influência para conseguir alimento por anos e ainda ganhar muito dinheiro. E com este, consegue controlar os humanos pela ganância e os forçar a fazer coisas que nunca fariam antes. Afinal, ele mesmo afunilaria boa parte da grana daquele território e, devido ao tempo de existência, sabe como mexer com as emoções dos mortais e sabe quando está em uma armadilha e como fazer um contra-ataque. Ainda que possa perder um pouco do seu temperamento e deixar o seu lado mais monstruoso de fora de tempos em tempos, e ainda pior, se entregar a seus instintos e à sua sede. As vítimas. Conforme os dias se passam a bordo do Demeter, Drácula começa a fazer as suas vítimas. Primeiro, drenando aos poucos o seu tributo, depois acabando com os animais de carga, tanto por sede quanto por estratégia, pois eles podiam sentir a sua presença e seria um grande problema. Depois disso, se utiliza da natureza de um barco para conseguir drenar aqueles que estariam isolados na parte superior do local, ou até mesmo utilizando os barcos salva-vidas quando um deles tenta se distanciar usando este artifício. Aos poucos, ele afina os números e conforme a navegação chega perto de Londres, as coisas ficam cada vez mais tensas, uma vez que a tripulação descobre o monstro que eles têm a bordo e tentam de tudo para acabar com o Ser da Noite. Aqui, como sempre, temos a noção dos seres humanos tentando caçar o caçador, e algo que eu realmente fico muito feliz em dizer, que as coisas não saem como esperado para os mortais. À beira de Londres, pois London is calling. O confronto entre os humanos e Drácula acontece há pouco tempo das margens de Londres. Eles tentam prender o vampiro para sair de um lugar apenas, enquanto colocam atiradores no alto e usam Enna como isca e o médico de apoio para ela. Finalmente, claro que num filme de terror, o vampirão não cai nessa coisa básica. Ele usa seus poderes de névoa para tirar a visão de todos, voa para longe e começa retirando um dos atiradores e vai afinando os números deles. Ainda que na luta conseguem ferir bastante ele,
o que demonstra pra gente que ele pode sim ser afetado por grandes ferimentos causados por armas pesadas ou por armas de perto, como machadada nas costas. E também demonstra que símbolos sagrados como cruzes não o afetam. Talvez tenham outros símbolos sagrados que o afetem, ou talvez que precise de fé, não se sabe. Mas só de ter o símbolo sagrado não afeta, o que é uma grande vantagem para este Drácula. Eles tentam prender ele ao navio e o deixar queimar no sol. Conseguem causar um grande dano nele, enquanto isso, estacando ele no coração. Enquanto Anna morre para virar uma vampira e o médico sobrevive, mas é claro que Drácula consegue se soltar, ficar livre por Londres. A parte do sol não é muito clara se ele realmente tem tanto problema assim com o sol. Não se sabe se ele vai a óbito total, como os outros vampiros vão, né, queimando totalmente, ou se ele apenas ficaria mais fraco. Eu sei que os outros vampiros se demonstram totalmente queimados quando em contato com o sol, mas não sabemos se Drácula é especial aqui. Mas o importante é que Drácula vive. De Londres para o futuro. O nosso vampiro sobrevive ao ataque e consegue se mesclar de alguma forma com a sociedade vitoriana, e agora com o médico em seu encalço. Neste mundo, não fica claro se existe algum Van Helsing ou alguma outra amada, ou existe alguma outra história que a gente não saiba. Tudo isso são grandes mistérios. Tendo em vista que o filme nos dá algumas pistas, mas nem tanto, deixa algumas coisas no vazio e outras dá respostas, outras são apenas pistas, é bem interessante. Acho que é um clássico daquilo que eu sempre falo, que a gente precisa respeitar o que a obra coloca em si. Pois se a gente for parar para só analisar a obra com um bando de achismos que a gente tem sobre o Drácula, a gente vai acabar sem nenhuma resposta e com as nossas informações pré-feitas contradizendo o filme. E não dá para contradizer o filme, porque o filme é meio que a prova real sobre ele mesmo. Então, acho que é muito importante vir para esse tipo de filme com a mente muito aberta e falar, não é assim que funciona, não é assim que funciona. Essa obra fala por si mesma e ela não precisa obedecer nenhuma regra que as pessoas tenham pré-estabelecidas nas mentes delas. Eu acho isso muito importante. E querendo ou não, para mim é muito fascinante buscar este conhecimento, sabe? Sempre que eu vejo um filme de vampiro, criatura sobrenatural, ou até mesmo sem criaturas sobrenaturais, mas que seja de fantasia, buscar a lógica interna de cada mundo, para mim é muito importante. Sem brincadeira, é muito importante buscar a lógica, buscar o que está acontecendo, saber o que acontece pela própria obra. É muito interessante de desvendar todo esse mistério, melhor do que ficar pensando que pode trazer conhecimento de um lugar para o outro, neste caso de fantasia, e que geralmente esse tipo de pensamento vai te levar a lugar nenhum, pois vai ficar um bando de preconceito na cabeça, tá bom? Se você chegou até aqui, eu agradeço demais. Se você já deixou o like e comentário, agradeço ainda mais. E eu peço então que você pondere a ideia de se tornar um membro aqui do canal por apenas R$ 1,99 por mês para vários benefícios. E isso vai fazer com que o canal cresça cada vez mais. Compartilhe este vídeo com quem gosta de vampiros, o seu amigo que gosta desse tipo de coisa, ou sua amiga, entre outros. Eu agradeço muito, muito, muito mesmo. E deixa aqui nos comentários quais são os tipos de filmes que você quer ver aí, que vai sempre para votação aí nos domingos, beleza? Então, agradeço demais. Vejo todo mundo aí na próxima.